que aconteceu? Teu testemunho começa já desde 2018, né? O que aconteceu de lá para cá? Bom, para quem não estava aqui no meu último testemunho, até eu vim ouvindo ele agora no carro, mostrando para minha mãe. E eu contei a segunda parte do meu testemunho em junho, dia 2, 3 de junho, que eu vim para o ministério em 2017, a convite dos meus tios, que hoje estão aqui também, presente. Agradeço muito a eles, porque o convite que eles fizeram para mim em 2017 fez muita diferença na minha vida, então, gratidão. E aí eu vim para o ministério, né? Eu estava com a minha vida destruída, estava desviada, que eu já sou cristã já há 20 anos, mas, como eu disse no meu último testemunho, em junho, eu só conheci a palavra mesmo aqui. Só fui aprender a diferença do que é, como o senhor pregou ontem, né, ser fã e ser discípulo. Só fui aprender aqui. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou discípula. E, em junho, eu dei o meu testemunho que, em meio à pandemia, enquanto todo mundo estava fechando as portas, enquanto todo mundo estava passando por dificuldades, eu estava crescendo. Eu ouvi uma pregação da bispa, onde ela falou que todo mundo, Deus estava dando uma ideia nova para quem estava na presença de Deus, que uns estava fabricando álcool em gel, outros máscara. E eu dei o meu testemunho em junho que eu comecei a fabricar proteção do Covid-19, aquelas proteções que estão nos supermercados, nas empresas. E isso abriu a porta para mim, para um público aqui em Rio Preto que eu não tinha. Eu só atendia região, não atendia São José do Rio Preto, porque eu até mandei para a pastora Cibele as fotos. Eu tinha, a nossa loja era num fundinho de 80 metros quadrados, escondido, né? Então, assim, eu não atendia clientes em Rio Preto. E, no início do propósito, em 2018, em Deus Faremos Proezas, eu vim, meu esposo estava vindo comigo na igreja, e o senhor falou, no primeiro jejum, sai daqui e vai lá ungir o que você quer para a sua vida nesse ano. E eu havia visto um salão, e eu falei, é aqui que eu quero. Mas, quando nós olhamos por fora, meu esposo falou, nossa, mas esse salão está detonado, não vai ter como. Ele começou a colocar empecilhos. Aí eu chamei ele para ir lá ungir. Falei, vamos lá ungir, porque é aqui que Deus vai nos abençoar. E nós fomos lá, ungimos. Quando foi em março, em meio à pandemia, a gente alugou o salão, reformou e mudou para esse salão. Então, nós passamos de 80 metros quadrados para 250 metros quadrados. E, em julho, quando eu contei meu testemunho, eu falei para o senhor, eu falei, a minha fé é alcançar o fundo, que é a parte de trás, que é 500 metros quadrados. E, quando eu contei o testemunho aqui, eu estava aguardando a documentação da empresa sair, porque o corpo de bombeiro não queria aprovar. E eu liguei para a pastora, falei, pastora, pede para o bispo vir ungir a empresa para mim. E foi o senhor e o pastor, seu filho, e ungiu. O senhor pegou um pouquinho da reforma do salão, né, no dia da unção. E 3 dias depois, o bombeiro nem lá não foi, me mandou o alvará por e-mail, o alvará de funcionamento, 3 dias depois que o senhor foi ungir. E, naquele mês, também, eu havia contado o testemunho que, no meu propósito da proeza, eu tinha colocado que eu queria atingir, até o final do ano, 200 mil. E, naquele mês, eu contei que eu tinha chegado aos 150 mil. No mês seguinte, da visita do Senhor, eu atingi os 200 mil do propósito. E aí, eu, o tempo todo orando, o tempo todo buscando, e eu falei com Deus que a gente estava com um carro pequeno. E eu vim no culto, naquela semana, e Deus colocou no meu coração para mim fazer uma oferta para a compra do caminhão. E eu não tinha o dinheiro, mas eu falei, eu vou ofertar, e eu sei que Deus vai preparar. E eu fiz uma oferta que era 10% no valor do caminhão. E aí, uma semana depois... Você fez por fé. Eu fiz por fé. Uma semana depois, o dono do caminhão, que não queria vender o caminhão, porque o caminhão não estava à venda, era um caminhão que a gente estava namorando, mas ele não estava vendendo. E, uma semana depois, ele ligou e falou, Milene, o que você quer fazer? Quanto você quer pagar no caminhão? Eu falei, eu tenho 35 mil para te dar de entrada, o resto eu quero parcelar. Ele, tá bom, fechado, eu vou aí pegar os cheques. Foi lá e me vendeu o caminhão parcelado. Então, a gente saiu de um carrinho pequeno para um caminhão grandão, adesivado, com o nome da empresa, coisa mais linda. E o caminhão também, no corredor dos carros, eu fui a pé na sarjeta, e aí o senhor perguntou para mim, o que você quer? Aí eu falei, eu quero um caminhão para a empresa. Ele falou, então, o senhor falou, então tá ligado, esse ano você vai ter um caminhão para a empresa. E orou pelo caminhão, e o caminhão veio, para a honra e glória do Senhor. Hoje, nosso nome está conhecido em várias cidades.
Sexta-feira, todo o comércio fechou no meu ramo, porque todo mundo entrou de férias e eu não entrei. Eu falei que, enquanto todo mundo estivesse de férias, eu estaria trabalhando. E hoje eu não consegui nem sentar, meu pé está até latejando, porque apareceu gente de tudo quanto é lugar para comprar com a gente, porque eu era a única que estava aberta em Rio Preto. Então, assim, foi uma bênção, e eu nem fechei o mês ainda, e eu já estou beirando os 300 mil, para a honra e glória do Senhor. Você lembra que ela disse, quem ouviu o testemunho dela antes? Ela disse realmente que ela tinha como meta 150 mil, quando ela testemunhou. Né? Foi num período desafiador, num período que a Milene, na verdade, ela está fazendo um resumo da história dela, porque a história dela realmente ela chegou numa situação bem destruída. E você olha agora, em tão pouco tempo, uma restauração, uma transformação, fechando o ano, na verdade, pelo que você diz agora, além do que você imaginou, além do que você profetizou. Muito além, ainda tem mais bênção. No testemunho de junho, eu contei que eu tinha, quando eu entrei no ministério, eu estava com meu nome sujo, que o banco tinha protestado meu nome no valor de 130 mil reais, que era um protesto que nem era meu, me colocaram como avalista. E quando foi no início do propósito dos 52 dias, o promotor determinou que o banco tinha que me pagar a indenização. E aí eu peguei, aí só que falou que não tinha prazo para pagar. Aí, no finalzinho do propósito, a minha oferta foi para receber, antes do término do ano, a indenização. E aí, quando eu vim na igreja a semana retrasada, eu vim no encerramento do jejum, e a bispa falou que Deus estava dando para uma pessoa 2 bênçãos, uma espiritual, que era uma guerra que tinha que vencer espiritual, e uma guerra que era aqui, na terra, uma vitória aqui na terra. Na quinta-feira, quando foi na sexta, meu advogado me ligou, Milene, você ganhou a causa na justiça, o banco tem 10 dias para te depositar o dinheiro. Aí eu falei, 10 dias não, ele vai depositar segunda-feira. Ele falou, nossa, mas você tem fé mesmo, hein? Ele falou, o banco tem 10 dias. Eu falei, então você espera. Quando foi na terça-feira, ele me ligou, Milene, o banco depositou o dinheiro para a gente ontem, tá? Vamos lá sacar. E aí eu fui e saquei o dinheiro da indenização, que também já tinha um propósito. O meu tio faleceu, o irmão da minha mãe e do meu tio, que está aqui. E a casa era dos meus avós, era uma casa antiga, que não tinha sido feito inventário. E a gente tinha colocado à venda. Mas, toda vez que ia vender, aparecia um empecilho. Passou, acho que, por 3 ou 4 compradores e ninguém conseguia finalizar a venda da casa. E todo mundo estava precisando do dinheiro da casa. E aí, no terceiro comprador que passou, eu vim no culto, Deus colocou no meu coração para fazer uma proposta para eles. E eu cheguei e fiz a proposta para os meus tios de comprar a casa dos meus avós, comprar a parte deles. Mas eu nem tinha o dinheiro para fazer isso. Aí eu fiz pela fé, falei, eu vou pagar vocês parcelado. Aí um tio meu concordou, a minha outra tia concordou, só que eu tinha uma que não conversava comigo. E aí eu vim no culto e o senhor estava pregando, e aí foi falado de perdão, que não tinha como Deus abençoar as nossas vidas, se tivesse... Só um minuto. Você vê cada detalhe que ela fala de uma mensagem de um culto. Sim. Prestou atenção nisso? Cada mensagem, você vê o quanto você tem que estar atento, porque cada mensagem é uma direção que Deus te dá. É uma direção, um direcionamento, uma palavra que é tudo que você precisa. E você coloca em prática, vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. E aí eu peguei e senti que eu tinha que pedir perdão para ela, mas eu não tinha feito nada para ela. Mas eu falei, eu vou lá, eu sei que ela vai querer me humilhar, eu sei que... né? Aí eu conversei com a pastora Liliane, e a pastora falou assim, vamos entrar num jejum hoje, você espera, nós vamos jejuar hoje, vamos orar, e daí você vai lá conversar com ela, e ela vai aceitar vender a casa para você, porque o meu medo era ela falar não, ela não estava conversando comigo. E eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que eu fiz foi esperar ela desabafar. Ela desabafou, tentou me humilhar, e eu fiquei em espírito orando. Quando ela terminou, eu falei, tia, eu vim aqui para pedir perdão para a senhora. Se a senhora não quiser me perdoar, não tem problema, mas eu vim fazer a minha parte. Aí ela quis, né, endurecer, aí o Espírito Santo tocou nela, ela começou a chorar, aí me perdoou. Aí eu falei, agora eu quero falar com a senhora da compra da casa. A senhora vai aceitar vender a casa para mim? Ela falou, não, que era aquilo que eu já estava com medo, né? Aí ela falou, não vou vender, porque você deveria ter falado comigo, não falado com os outros. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, não tem problema. Depois, se a senhora aceitar vender, a gente volta a conversar. A hora que eu estava saindo da porta da casa dela, ela falou, tá bom, eu vendo a minha parte para você. Aí eu falei, tá, só que ela falou que era à vista.
Falei, tudo bem, Deus vai preparar o dinheiro. E meu esposo tinha falado que ia me emprestar o dinheiro para mim comprar a parte dela. E depois ele mudou de ideia, falou que não. E eu fiquei magoada na época, eu endureci, falei, nossa, meu Deus, ele falou que ia me dar, eu conversei com ela, pedi perdão, agora ele não vai dar, como é que vai ser? Eu vou ficar com... né? Que cara que eu vou ficar perante ela, perante a minha família? Mas é porque Deus queria me honrar, porque Deus tinha outra forma de me preparar o dinheiro para mim poder comprar a casa. E aí deu certo. Estou esperando a pastora Liliane me entregar o contrato para finalizar a compra da casa. Ou seja, empresa grandiosa. A minha família, graças a Deus, minha mãe e meu filho estão frequentando o culto comigo, que era dificultoso para eles, porque não tinha como eles ir. Então, minha família aqui, só está faltando o meu esposo, mas eu creio que Deus pode fazer muito milagre ainda. Em nome do Senhor Jesus. E a outra coisa é que fazia 6 anos que eu estava pedindo para ele, para a gente casar, e ele falando que não era hora, que não era hora. E, no início do propósito, agora ele falou, vai lá, marca o casamento, vamos casar, vai, vamos casar, eu quero casar com você. E aí a gente marcou o casamento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, é só bênção. Graças a Deus. Esse, para você, você poderia dizer que é o melhor ano da sua vida? O melhor, com certeza, até então. Um ano que realmente a palavra profética se cumpriu à risca na sua vida, um ano de proezas. Um ano de proezas, com certeza. E eu creio que ainda tem muita coisa, porque o ano ainda não acabou.